E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, e aí, sumido, onde você tava, tal, mas é complicado. Uns vídeos atrás, eu tinha falado que eu não consegui postar um resultado, porque tinha dado alguns erros operacionais. Só que dessa vez também deu um erro operacional, só que dos grandes. Meu HD acabou sendo corrompido e eu tive que trocar meu HD. A sorte que eu consegui recuperar as informações. Eu sei que essa informação que eu vou dar aqui não tem nada a ver com o canal, mas quem sabe, né, pode te ajudar lá na frente. São duas dicas. A primeira, sempre tenha um backup das suas coisas. Nunca confie no ponto de restauração. Se você não tiver um ponto de restauração e não tiver feito um backup, use qualquer Linux bootável dentro de um pendrive. Você vai conseguir recuperar os seus dados. Fica a dica, tá? Sei que essa informação não tem nada a ver com Loteca, mas quem sabe lá na frente possa te ajudar em alguma coisa. Mas é isso aí. Vamos falar aí do concurso, né? Tava sumido aí por uns tempos, mas graças a Deus deu tudo certo, resolvido. Sei que já tá muito tarde para lançar vídeo, né? Mas vou lançar mais por consideração a quem me acompanha aí. Peço desculpa por ter desaparecido essa semana, mas tomara que daqui para frente os vídeos sejam constantes e não tenha mais falhas. O computador está voando agora. Ah tá, só mais uma dica. Se o seu PC ou computador, notebook, está no HD, aconselho muito a você colocar um SSD. É muito bom, é muita diferença. Mas beleza, chega de informações técnicas aí que não tem nada a ver com Loteca. Vamos falar aí do jogo 1. Fluminense e Palmeiras, o grande jogo aí também. Para começar, a Loteca sempre coloca grandes jogos de destaque aí no primeiro jogo. Então vamos lá. Nos últimos 38 jogos, né, o Fluminense ganhou 13, houve 7 empates e o Palmeiras ganhou 18. A última vitória do Palmeiras como visitante foi em 2017. E na temporada passada, os dois jogos terminaram em 1-1. A porcentagem para essa partida tá assim: 38% para o Fluminense, 29% para o empate e 33% para o Palmeiras. Dá pra ver que tá bem dividido, né, as informações aqui, mas vamos lá. Já nas apostas, os números estão assim: 2,50 pro Fluminense, 3,25 pro empate e 2,87 pro Palmeiras. Nessa rodada aqui, vão ter alguns jogos que vão ser difíceis de analisar mesmo com os números, porque qual que é o problema aqui? A maioria dos times vão estar jogando partidas pela Copa Sul-Americana e pela Libertadores. E o Fluminense e o Palmeiras aqui é bem provável que vai vir com um time misto aí, mesclado. Então não só nessa partida, mas nas demais também, bem provável que os times vão vir priorizando aí os jogos do meio de semana. Aqui, pelos números estarem muito iguais, eu vou de Fluminense e Palmeiras. Jogo 2, Santos e Atlético Paranaense. Nos últimos 22 jogos, o Santos jogando em casa ganhou 18, houve 2 empates e o Atlético Paranaense só ganhou 2 vezes. No confronto da temporada passada, o Santos ganhou em casa por 2-0 e fora foi 2-2. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 40% para o Santos, 30% para o empate e 30% para o Atlético Paranaense. Já os números de aposta: 2,37 para o Santos, 3,10 para o empate e 3,20 para o Atlético Paranaense. Aqui também mais um time que provavelmente vai priorizar, né, o campeonato durante a semana, e o Santos é bem provável que venha com o time titular. E por esse motivo, o Santos jogando em casa, apesar de não estar vindo de bons resultados, eu tô acreditando na vitória do Santos, porque é bem provável que o Atlético venha com time misto também. Jogo 3, CRB e Botafogo de São Paulo. Durante seus últimos 5 jogos, o CRB ganhou 4 vezes, houve nenhum empate e o Botafogo de São Paulo ganhou apenas uma partida. A diferença de gols está 6-3 a favor do CRB. O CRB está com 4 vitórias consecutivas em casa e de informações relevantes é isso que a gente tem aqui. Agora a porcentagem para a partida está assim: 49% para o CRB, 28% para o empate e 24% para o Botafogo de São Paulo. Já nas odds, tá assim: 1,85 para o CRB, 3,25 para o empate e 3,80 para o Botafogo. Para essa partida aqui, eu vou apostar no CRB, que está com números melhores. CRB geralmente é muito forte dentro de casa, então eu estou acreditando nessa vitória do CRB. Jogo 4, Sport e Novo Horizontino.
Na temporada passada foi 1-0 para o Sport jogando em casa e 0-0 o segundo jogo. A porcentagem para essa partida tá assim: 47% para o Sport, 30% para o empate e 23% para o Novo Horizontino. Ali em informações, tem alguns dados que para a Loteca não é muito importante, mas para quem aposta em bets, é importante essas informações. Uma, por exemplo, é que o Sport Recife marca 25 gols entre os minutos 31 e 45. Essas são informações mais importantes assim para quem joga bet. Agora já nas odds, tá desse jeito: 2.20 para o Sport, 3.25 para o empate e 3.40 para o Novo Horizontino. Esse aqui também é um jogo difícil da Série B, dois times que estão brigando lá na ponta da tabela. O Novo Horizontino tá brigando aí fortemente aí contra o Vila Nova, contra o Criciúma pela primeira posição, e vai ser um páreo duro aí pro Novo Horizontino conseguir uma vitória dentro da casa do Sport. Então, por esse motivo, eu vou gastar um segundo duplo aqui. Eu vou de Sport e Novo Horizontino, porque vai ser um jogo bem difícil para ambas as equipes. Jogo 5, Goiás e Fortaleza. O resultado mais comum entre eles é 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 jogos, o Goiás jogando em casa ganhou 2, houve um empate e o Fortaleza ganhou 4. Durante os últimos 13 jogos no geral, o Goiás ganhou 3, houve 4 empates e o Fortaleza ganhou 6. A última vitória em casa do Goiás contra o Fortaleza foi em 2018. Nossa, o Goiás, com esses números aqui, parece que ele que é o visitante. A porcentagem do resultado tá assim: 33% pro Goiás, 30% pro empate e 38% pro Fortaleza. Só esses números aqui já tá confirmando as informações acima, né? Já para as apostas, o número tá assim: 2.90 pro Goiás, 3.20 pro empate e 2.50 pro Fortaleza. Nessa partida 5, além dos números estarem equilibrados, as duas equipes não estão vindo de bons resultados. Eu acho que vai ser um jogo bem parelho entre eles. E por esse motivo aqui, nessa partida do jogo 5, eu vou jogar no empate entre eles. Jogo 6, Internacional e Corinthians. Duas equipes aí que provavelmente vão vir com times mesclados, né? Mas vamos lá. Nos últimos 18 encontros, né, jogando em casa, o Internacional ganhou 5, houve 9 empates e o Corinthians ganhou 4. Aí, no geral, 39 jogos entre eles, né? 8 vitórias do Internacional, 18 empates e 13 vitórias do Corinthians. A última vitória do Corinthians como visitante foi em 2016. Os números para resultado dessa partida tá assim: 45% para o Internacional, 30% para o empate e 26% para o Corinthians. Já nas apostas, 2.15 para o Internacional, 3.20 para o empate e 3.75 para o Corinthians. Aqui nesse jogo 6 é bem provável que as duas equipes vão poupar os jogadores, mas eu acredito que o Internacional vai poupar mais ainda, porque jogou contra o River Plate e acabou perdendo essa partida. E precisa reverter de qualquer maneira, né, esse próximo jogo aí na Libertadores. Então é bem provável que o Internacional vai poupar os seus titulares. O Corinthians também tá jogando o Campeonato Sul-Americano, mas ganhou. Tá vindo de uma vitória, mas por esses motivos dos times terem que mesclar seus jogadores, eu não digo que é uma zebra, né? Mas eu tô apostando na vitória do Corinthians. Jogo 7, Ponte Preta e Chapecoense. Nos últimos 6 jogos, a Ponte Preta jogando em casa ganhou 3, houve 2 empates e a Chapecoense ganhou apenas uma partida. Aí, no geral, durante os últimos 13 jogos, a Ponte Preta ganhou 3, houve 5 empates e a Chapecoense ganhou 5. No ano passado, a Ponte Preta empatou em casa e a Chapecoense ganhou de 3-0 em Santa Catarina. A porcentagem do resultado tá assim: 44% para a Ponte Preta, 31% para o empate e 25% para a Chapecoense. Já nas apostas, 2.05 para Ponte Preta, 2.87 para o empate e 3.60 para a Chapecoense. Mais um jogo aí difícil de se analisar, porque as duas equipes estão com os números diferentes, né, do que tá apresentando. A Ponte Preta tem números melhores, né? Acredito porque tá jogando em casa. A Chapecoense também tá vindo de alguns resultados que não são tão bons. Então, essa é uma partida difícil de analisar. Se você tiver condição, nessa partida do jogo 7, eu colocaria um triplo, viu? Eu, por enquanto, nessa partida, eu vou ir seco no empate. Eu vou deixar meu duplo para um próximo jogo dessa Loteca 1072. Jogo 8, São Paulo e Atlético Mineiro. Nos últimos 22 jogos, o São Paulo jogando em casa ganhou 12, houve 5 empates e o Atlético Mineiro ganhou 5. No geral, são 43 jogos entre eles. O São Paulo ganhou 16, houve 11 empates e o Atlético Mineiro ganhou 16. A última vitória do Atlético Mineiro contra o São Paulo como visitante foi em 2017.
Vai ser uma pedreira pro Atlético Mineiro, viu? Porque tá vindo de derrota, não tá jogando bem, o Filipão tá muito pressionado e o São Paulo dentro de casa geralmente vai muito bem. A porcentagem para essa partida tá desse jeito: 43% pro São Paulo, 30% pro empate e 27% pro Atlético Mineiro. Já para as apostas, 2,20 pro São Paulo, 3,20 pro empate e 3,50 pro Atlético Mineiro. Nessa partida eu vou de São Paulo seco, né? Devido aos números. O São Paulo ele é bem melhor dentro de casa, jogando no Morumbi, mesmo com time reserva ou mesclado, né? Vai ser difícil para o Atlético Mineiro ganhar. Acredito que o Atlético Mineiro vai vir com um time bem misto mesmo, porque precisa reverter o resultado negativo contra o Palmeiras, né, na Libertadores. Então eu acredito que eles vão priorizar bem mais a Libertadores do que esse jogo contra o São Paulo. Jogo 9, Vasco da Gama e Grêmio. O resultado mais comum entre eles é o 2-1. 4 jogos terminaram desse jeito. Nos últimos 3 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 6, teve 5 empates e o Grêmio ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 21-12 a favor do Vasco. No geral, 26 jogos entre eles, com 7 vitórias do Vasco, 7 empates e 12 vitórias do Grêmio. A porcentagem para essa partida tá desse jeito: 34% para o Vasco da Gama, 29% para o empate e 38% para o Grêmio. Já nas odds, 2,80 para o Vasco da Gama, 3,30 para o empate e 2,50 para o Grêmio. O Vasco da Gama tá com alguns jogadores novos, tá com um treinador novo, mas ainda não tá convencendo, viu? Nessa partida eu vou de Grêmio, porque o Grêmio ele vem jogando bem, é um dos primeiros colocados na tabela, e nessa partida do jogo 9 é bem provável que as duas equipes venham com força máxima. Aí, além dos números, eu tô acreditando mais nas equipes, né? E nesse momento, né, o Grêmio ele tá em melhor fase, por isso eu vou de Grêmio coluna 3. Jogo 10, Náutico e CSA. Durante os últimos 7 jogos, o Náutico ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o CSA ganhou 3 vezes. De informação relevante aqui, o Náutico não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. A porcentagem para o resultado para essa partida tá assim: 49% para o Náutico, 29% para o empate e 22% para o CSA. Já os números de aposta, 1,83 para o Náutico, 3,10 para o empate e 4,0 para o CSA. Para essa partida aqui do jogo 10, os números estão muito a favor do Náutico, e o Náutico também jogando em casa é muito forte. Aí por esse motivo eu vou do Náutico seco. Jogo 11, Bahia e América. O resultado mais comum entre eles é o 0-0. Nos últimos 7 jogos, o Bahia jogando em casa ganhou 3, houve 2 empates e o América ganhou 2. No geral, 14 jogos entre eles, o Bahia ganhou 4, houve 6 empates e o América ganhou 4. A porcentagem para essa partida tá assim: 49% para o Bahia, 26% para o empate e 25% para o América. Já os números de aposta, 1,95 para o Bahia, 3,60 para o empate e 3,80 para o América. O América, apesar de jogar muito bem, não está conseguindo os resultados. Você vê muito bem que o América é um time que tem um padrão de jogo legal, mas eu acho que tá faltando o principal, né? Que é ganhar, né, a partida, né? Não adianta só jogar bem, jogar bonito e não conseguir o resultado final. E o Bahia, por estar jogando em casa e os números tá um pouquinho melhor pro Bahia, eu vou de Bahia seco nessa partida. Jogo 12, Coritiba e Bragantino. Nos últimos 8 jogos, o Coritiba ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Bragantino ganhou 1 vez. No ano passado, o Coritiba ganhou de 2-1, jogando em casa, e o Bragantino ganhou de 4-2, jogando em Bragança. A porcentagem para essa partida tá assim: 34% para o Coritiba, 29% para o empate e 38% para o Bragantino. Pelo menos os números não estão acreditando muito na vitória do Coritiba. Já nas apostas, 2,80 para o Coritiba, 3,30 para o empate e 2,50 para o Bragantino. Bragantino é outro time aí que provavelmente vai poupar jogadores, priorizando aí a Copa Sul-Americana, mas eu acredito que mesmo poupando os jogadores, o Bragantino vai conseguir essa vitória contra o Coritiba. O Coritiba tá vindo de bons resultados, tá tendo uma recuperação no campeonato, mas nesse jogo aí o Bragantino, como ele tá vindo de bons resultados no Campeonato Brasileiro, eu acredito que a vitória vai ser do Bragantino. Jogo 13, Cruzeiro e Botafogo. O resultado mais comum entre eles é 1-0, 5 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 jogos, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Botafogo ganhou 3.
A diferença de gols tá 22-14 a favor do Cruzeiro. A porcentagem para essa partida tá assim, 40% pro Cruzeiro, 30% pro empate e 30% pro Botafogo. Já nas odds, tá 2,37 pro Cruzeiro, 3,20 para o empate e 3,10 para o Botafogo. Ó, sinceramente, eu sou daqueles que parou de acreditar que o Botafogo vai perder aquela partida, que tá acabando o gás. O Botafogo, ele tá numa situação muito boa no Campeonato Brasileiro. Eles estão priorizando mais o Campeonato Brasileiro do que a Copa Sul-Americana, tanto que eles estão colocando o time reserva misto para jogar a Copa Sul-Americana, e é bem provável que nesse jogo contra o Cruzeiro, eles vão vir com um time titular. Então, por esse motivo aí, eu vou jogar no líder, né? Botafogo, acho que ganha do Cruzeiro fora de casa. E aí continua aquela briga dos outros times para tentar alcançar o Botafogo. Jogo 14, Cuiabá e Flamengo. No ano passado, o Flamengo ganhou as 2 partidas. O Cuiabá tá vindo de uma sequência de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá tá vindo de bons resultados aí, até surpreendente. A porcentagem para essa partida tá assim: 29% para o Cuiabá, 29% para o empate e 41% para o Flamengo. Já nas odds, 3,20 para o Cuiabá, 3,20 para o empate e 2,30 para o Flamengo. Para mim, esses números aqui tá um pouco divergente do que realmente está acontecendo. O Cuiabá, ele tá vindo de boas partidas, bons jogos, tanto dentro como fora de casa. O Flamengo todo mundo conhece, né? Tem um elenco muito forte. Se vier com time mesclado ou titular, é um time muito difícil de se bater. Eu acredito que pro Cuiabá vai ser um jogo muito difícil. E pro Flamengo também, devido o Cuiabá tá vindo de bons resultados. Para essa partida aqui eu vou de Cuiabá e Flamengo, apostando aí meu terceiro duplo. Pessoal, eu agradeço a vocês que assistiram até agora. Esse vídeo praticamente ele está muito atrasado, mas eu resolvi fazer em respeito a quem acompanha o canal. Espero que não aconteça mais nenhum percalço aí no caminho, né, para que os vídeos saiam sempre no dia certo, na hora certa. E além das dicas aqui da Loteca, lembra do início do vídeo, hein? Sempre faça seu backup aí direitinho, bonitinho, porque uma hora você vai precisar, viu? Se você gostou do vídeo aí, gostou das informações, dos palpites, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Isso ajuda muito o nosso crescimento aqui. Valeu mesmo por ter assistido até agora. Boa sorte aí nos jogos no final de semana. E é isso aí. Fui!